23 de janeiro, domingo. O meu nome é Leonel e nós vamos ver no vídeo de hoje o estudo do gráfico do índice Bovespa e também desses papéis. Petri 4 vale 3, Semin 3. Quero compartilhar com vocês o estudo dos bancos grandes, não os bancões, BBAS3, Itub 4, BBDC 4 e TSA 4, a holding do Itaú. Tivemos alguns pedidos, né? NUBR 33, que é o Nubank, também Cash 3, esqueci de colocar aqui na lista, Cash 3, B3, Rail 3 e BBSE 3. Com relação ao gráfico do índice Bovespa, o que nós observamos? O índice sobe com força, o volume aumenta, observem aqui, ó, o volume aumenta, o índice sobe com força e chega numa região que, na minha opinião, vai ter bastante briga entre comprados e vendidos. Tá? Por quê? Essa faixa dos 109.500, perto ali dos 110 mil pontos, é uma resistência que vem desde outubro. O preço bate lá, cai, bate, cai. E agora está tentando romper. Tá? Começou o rompimento e é normal, pessoal, que ele chegue aqui e enfrente o quê? Enfrente uma resistência, caia ou lateralize. Certo? O que tem de positivo no índice Bovespa? Médias, tanto a de 9 quanto a de 21, apontam para cima. Tá? Se houver o rompimento aqui dessa faixa, né, dos 109.864, que foi a máxima, né, da semana que passou, tem uma resistênciazinha aqui no meio do caminho, 112 mil pontos, dada por esse topinho aqui, ó. E depois a próxima parada, na minha opinião, em 114 mil, 115 mil pontos, que foi o topo deixado lá em outubro. Vamos olhar o gráfico semanal do índice Bovespa? Aqui no gráfico semanal, o que tem de positivo nesse gráfico? Pela primeira vez, o índice toca na média de 21 no semanal. A última vez que tocamos foi lá em agosto. Isso é positivo. Tá? O volume já é um pouco maior, né? À medida que o pessoal vai voltando das férias, começando a negociar um pouquinho mais. A média de 9 períodos no semanal aponta para cima. No entanto, nesse tempo gráfico, a gente observa o quê? Uma lateralização do índice. Tá? O índice vai ter que sair de dentro desse retângulo aqui, ó, da faixa entre 100 mil pontos, né? Que é o nosso suporte principal nesse tempo gráfico, e a resistência aqui em 109.500, 109.900 pontos. Tem que romper isso aqui para cima para buscar aquele ponto, aquele topo lá, né? A próxima resistência em 115 mil pontos, dada por esse topo aqui, ó. Certo? Continuamos de olho no índice Bovespa. Vamos ver se o índice consegue reverter essa baixa aqui que veio com força desde metade do ano passado. De imediato, vamos ao gráfico de Petri 4. Gente, Petri 4 sobe forte, agora lateraliza. Esse desenho aqui no gráfico, tem muita gente que gosta de ver o formato do gráfico e dar nome para isso, né? O formato que os candles, a figura que eles formam. Aqui nós temos o padrão mastro e flâmula, né? Olha aqui, ó, aqui é o mastro e aqui é a flâmula. Rompendo para cima é compra. Eu tomo tenho um pouquinho de cautela aqui, né? Porque depois dessa subida forte de Petri 4, realmente o gráfico é bonito no momento, mas na minha opinião ele está um pouquinho afastado das médias. Ele tem que corrigir mais, ou ficar andando de lado por mais alguns dias, né, ou semanas, para dar tempo da média de 9 encontrar o preço. Tá? Ou cair mesmo, né? Fazer uma correção até 30,95 ou até um pouquinho mais embaixo, aqui 30,10, onde tem suporte. Tá? Suporte dado por esses topos aqui. Lembro que Petrobras sobe forte porque o preço do Brent, que é referência para a estatal, né, fez isso aqui. Ó. Disparou. Aqui na tela é o gráfico do Brent. Disparou. Tá? Então isso deu sustentação a essa forte alta aqui de Petri 4 no gráfico diário. Tem que tomar cuidado para não comprar topo. Tá? Na minha opinião, o papel precisa de uma correção um pouquinho maior. Agora vamos ver a Vale 3 no gráfico diário também, fazendo uma correção normal, né? Depois dessa subida forte aqui, o preço parou aqui na região da média de 9, tá? Se continuar corrigindo, tem
um suporte, na minha opinião, 84,02, depois mais embaixo aqui 83,14, depois na média, né? 81,84, certo? Tá? Para a Vale continuar subindo, vai ter que romper com volume crescente aquela faixa ali de 89,10, esse topo aqui. Tá? A próxima resistência, se romper aquele nível, na minha opinião, é lá em 92,18. Olhando aqui rapidamente o gráfico semanal de Vale, olha aqui, ó, o papel sobe, acumula, rompe essa lateralização, parece estar dando início a uma onda 3 para cima. Tá? Temos que ter um pouco de cautela, né? O preço do minério começou a reagir aí nas últimas semanas lá na China, mas o volume é o que não tem ainda crescido muito com Vale. Tá? O volume está aqui, nesse nível. Ó, tá? Para nós imaginarmos uma onda 3 para cima aqui, do tamanho dessa perna de alta, nós temos que ter um volume um pouco maior. O que é positivo nesse gráfico? Média de 9 períodos, a média móvel rápida, conhecida por ser a média móvel do movimento especulativo, já aponta para cima, isso é positivo. Tá? Semin, CSN Mineração, também ligada ao setor de mineração. Olha aqui, ó. Esse é o gráfico semanal, né? Para quem gosta de estudar padrão de candlestick, né? Os padrões de candle, temos um martelo no fundo, deixado lá no começo de novembro, papel sobe, faz uma onda 2 de lateralização, rompe, faz uma onda 3, onda 4, parece ter feito aqui, uma ondinha 5 para cima, ou seja, já temos aqui toda a extensão de Elliott. Tá? Espera-se agora que o papel fique lateralizado aqui por um tempo, até as médias encontrarem o preço. Na minha opinião, novas compras só se houver o rompimento ali de 7,63, 7,61, ou seja, desse topo, e esse volume aqui, ele tem que voltar a subir. Vejam que o volume nas últimas semanas, esse é o gráfico semanal, tem caído. Esse volume precisa voltar a subir. Tá? Compras aqui só se o volume aumentar. Lá no diário, o que a gente observa aqui? Vamos limpar um pouquinho esse gráfico. Olha aqui, ó. Nesse tempo gráfico, o papel está fazendo uma realização. Veio até a média de 21, encontra suporte na média de 9 períodos, tá? E, para continuar subindo, 7,60, 7,61, tem que romper esse topo, desde que o volume aqui sustente esse rompimento. O volume tem que aumentar, o volume caiu. Tá? Então, na minha opinião, nada a fazer no momento. Por favor, não entenda que eu falar aqui como recomendação, é tão somente uma opinião, um estudo. Banco do Brasil, BBAS3. Papel sobe forte, muito forte, né? O volume aumenta. Tá? O que o papel precisa fazer agora? Uma correção, ou lateralizar, que é uma correção no tempo, ou cair. Até onde? Até a faixa ali da média de 9, no gráfico diário, 30,32, tá? Seria um ponto interessante. De repente até 30,10 por aqui, né? Após essa possível correção, ou após essa desejável correção, né? Se o papel armar pivô, voltar a subir, tá? Pode ser, aí sim pode se avaliar, né, uma entrada nesse papel, porque imagina que o papel faça aqui para cima uma onda 3 do tamanho dessa perna de alta, do tamanho da onda 1. Né? Poderia levar os preços lá para 33 de novo, tá? Ou seja, para esse topo aqui. Ó. Acho que vale a pena ficar de olho no gráfico de Banco do Brasil BBAS3. Vamos dar uma olhada no semanal de Banco do Brasil. Vamos limpar aqui esse gráfico. Olha, aqui nesse tempo gráfico, a gente observa as 2 semanas de forte alta aí desse papel, né? As médias apontam para cima, só que o preço está ficando um pouquinho longe da média, tá? O preço está lá em 31,10, a média de 21 está em 29. Tem que cuidar para não comprar topo. Tecnicamente, o papel pode ir até a região dos 32,61, 32, 33, né? Ou seja, aqui nesse topo, tecnicamente, é a região de resistência, tá? Bom, agora vamos ver o gráfico de BBDC4. Bradesco.
Primeiramente o gráfico semanal. Olha aqui, ó, Bradesco deixa aqui um sinal de novamente, para quem gosta do padrão, de estudar padrão de Kendall, né? Temos aqui uma Shooting Star, uma estrela cadente. Ou seja, durante a semana que passou, o papel fez uma nova máxima, depois foi corrigindo, caindo, caindo e fechou perto da mínima. Tá? Vamos ver se tem um próximo candle aqui que vai indicar uma queda. Para mim não basta ter o candle em si, né? Ele tem que ter um outro candle que confirme essa sinalização ali de baixa. Né? Então, pessoal, sugere o quê? Sugere uma correção. O papel sobe e agora ele toca em regiões de resistência, né? Olha aqui, ó. Esse topo é uma resistência, esse topo é resistência. É uma resistência que vem desde outubro do ano passado. Toca numa região de resistência, a tendência é sentir a resistência e recuar. Até onde que ele pode recuar? 20 com 40 no gráfico semanal ou nas médias. 20 com 26. Após o recuo, se voltar a subir, aí sim pode ficar um gráfico interessante. No diário, BBDC4, vejam que sobe forte e já está fazendo a correção. Ou seja, sentiu a resistência dada por esses topos aqui. Ó, tá? Na minha opinião, nesse tempo gráfico no diário, o BBDC4 fica um papel muito interessante se romper ali 21,62 após essa correção, né? Se romper com volume crescente. Tá? O que é positivo? Médias apontam para cima. A correção aqui já vem na média de 9, né? Poderia vir até um pouquinho mais embaixo, 20 com 45 no gráfico diário, ou até aqui na média de 21, 20 com 15, né? Se vier até esses níveis e voltar a subir, pode ficar interessante no gráfico diário BBDC4. Eles são gráficos bons, tá? O problema é que eles subiram já bastante, tem que cuidar para não comprar topo e, além disso, é desejável esperar uma correção para operações de swing. YouTube 4. Olha aqui, ó. O YouTube 4 e BBDC4 estão fazendo o que Banco do Brasil ainda não fez. Sobe forte, faz aqui a correção. Tá? Normal essa correção, né, pessoal? Depois dessa subida tão forte. Se continuar caindo, veja que ele já está na região da média de 21, né? Se continuar caindo, tem suporte aqui nessa faixa de 23, depois tem suporte em 22,88, lá em 22,77 por ali, né? Depois 22,49, que é por onde passa a média de 21. Após a correção, se voltar a subir, romper topo, tá? Pode ser que fique um gráfico muito bom para uma operação de swing, certo? Acredito que vale a pena colocar no radar YouTube 4. E TSA4, a holding do Itaú, é um gráfico mais ou menos que parece um espelho do Itaú, né? Ele reflete o desempenho gráfico do Itaú, sobe forte, cai, vem até pertinho da média. Se continuar caindo, 9,48 é um ponto de suporte. Tá? É desejável essa correção porque o preço estava muito afastado das médias, né, pessoal? Na minha opinião, após a correção, se ele voltar a subir, armar pivô e se o volume voltar a crescer, pode ficar um gráfico interessante. Tá? Mas tem que esperar uma correção aqui desse papel, ITSA4. Vamos dar uma olhada também no semanal de ITSA4. Olha aqui, ó. Olha como tem que cuidar para não comprar topo, né, gente? No semanal, ele está chegando numa região de resistência bem importante, que é a média de 21. A última vez que tocou na média de 21 foi lá em outubro do ano passado. Estava longe da média. Então, aqui nós temos aqui apenas uma perna de alta. Tem que fazer o teste de fundo e depois o ideal é que lance uma onda 3 para cima. Tá? Então, nesse tempo gráfico, aqui tem que ter um pouco de cautela, certo? Vamos agora a alguns pedidos que foram feitos aí para nós estudarmos. Ressalto novamente que o que eu faço aqui é um estudo, eu não sou analista, então eu não recomendo, não posso fazer recomendação. Só quem pode recomendar é analista certificado. Mas vamos estudar os papéis, a minha opinião sobre eles. NU, BR, 33, famoso Nubank. Vamos olhar o gráfico diário. A média de 21 no diário está se formando, porque o papel
lançou seus papéis ali a empresa, né, lançou os papéis em dezembro, então a média de 21 está se formando. Muito bem. Pessoal, é hora de comprar Nubank só porque caiu bastante? Tá? Talvez ainda não. Não, nós não podemos aqui cravar que não é o momento, mas tecnicamente o que, que a gente pode dizer? O papel continua fazendo fundos, cada vez mais fundos. Tá? Ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que armar um pivôzinho aqui. Se você está muito a fim de comprar Nubank, para uma operação aí de swing, operação que dura alguns dias, tá? Ou semanas, pula lá para o gráfico de hora em hora e aí tenta enxergar aqui algum pivô. A gente não enxerga pivô aqui ainda, a gente enxerga o papel fazendo fundos cada vez mais fundos. Tá? Nesse tempo gráfico de hora em hora, o papel vai ter que subir, testar fundo e armar pivô. Com volume crescente. Essa é a maneira de identificar que o papel poderá estar revertendo a tendência de baixa. Tá? Veja que nesse tempo gráfico de hora em hora, as médias apontam para baixo. Lá no gráfico diário, as médias apontam para baixo. Tá? Então, comprar agora é assumir muito risco. Qual é o único ponto positivo que esse papel tem? Está muito longe das médias. Então, sugere que pode haver uma correção. Essa correção, se houver, tecnicamente ela vai até as médias, ou seja, até a média de 9, primeiramente, que sugere aí um ganho percentual de 9%, ou até a de 21, que sugeriria um ganho percentual de 20%. Tá? É o desvio das médias. Tem que tomar uma certa cautela, porque esses papéis, os grandes players estão jogando para baixo esses papéis do setor de tecnologia por causa do aumento do custo de capital. Se você olhar aqui, por exemplo, o relatório aqui, ó, nós temos o Banco Safra. Olha aqui, ó, na semana passada divulgou um relatório sobre o Banco Pan, né, o BPAN 4, que é uma fintech também, onde eles colocam o seguinte, ó, aumentamos o custo de capital. Quase todos os grandes players, as casas de research, aqueles que mandam no mercado, os fundos, os grandes bancos, eles estão precificando um custo de capital maior. O que significa isso? Juro mais alto derruba o preço dos papéis das empresas de tecnologia. Por quê? Porque elas precisam de muito capital. Tá? Então fica mais oneroso, é mais custo para elas quando os juros aumentam. Enquanto a inflação estiver alta e os juros estiverem em tendência de alta, esses papéis aqui vão estar com tendência de baixa, caindo. Então, o máximo que eles vão fazer é uma correção até as médias. Né? Tá? As casas de research, as principais, as grandes, elas usam, né, o custo médio ponderado de capital, né, o famoso WACC. Então, enquanto os juros estiverem altos, sendo pressionados pela inflação, a tendência das empresas de tecnologia, e aí também entra e-commerce, tá, é caírem. Certo, pessoal? Então, muita cautela com esses papéis. Não é porque caiu que tem que comprar. Certo? Vejo muita gente aí novata na bolsa, principalmente youtubers, influencers e outros, fazendo uma correlação, comparando Nubank com Itaú, por exemplo. Tá? São empresas teoricamente do mesmo segmento, banco financeiro, só que uma precisa de muito capital e paga alto por isso. É uma empresa de crescimento, Nubank, Banco Inter, BPAN. Tá? Empresas de tecnologia são empresas geralmente de crescimento, então o custo de capital para elas pesa mais do que para o Itaú. Tá? Que são empresas que também crescem, mas não a uma velocidade tão grande quanto essas fintechs, certo? Então, para elas pesa mais. Para uma fintech é maior o peso dos juros, do custo de capital. É importante também entender que a gente não pode comparar empresas somente pelo seu valor de mercado, como eu vejo. Muita gente falando, o valor de mercado do Nubank passou acima do Itaú. Agora, com a queda dos papéis, ficou abaixo do Itaú. Não dá para comparar, é uma comparação simplista. A gente faz uma comparação mais complexa, usando outros múltiplos, usando outros dados operacionais, não só o valor de mercado, que é dado pelo preço da ação. Tá? Cuidado com esses analistas aí de um monte de pirralho que tem no mercado, né? Fazendo análises, tá, pessoal? Muito cuidado com eles. Quando forem ler, leiam relatórios de instituições que têm uma equipe boa, tá? O Safra, o BTG, enfim. Vamos então agora ver cash
3. Melius. Também setor de tecnologia, empresa de alto crescimento, o custo de capital para ela pesa cada vez mais com juros mais altos, e aí não deu outra, né? O papel desaba. Tá? Desabou lá de 12, né? De julho do ano passado para 2, média de 2. Tem tecnicamente, olhando o gráfico, tem um pivôzinho aqui, né? Tá? Na minha opinião, já chegou nos seus alvos. O alvo dado por esse topo, alvo ali em 2,94. Já chegou lá e agora o que acontece? O papel tende a recuar. Tá? O difícil é operar esses papéis com essas sombras enormes aqui. Ó. Isso é volatilidade. Né? O difícil é operar isso aqui no gráfico diário. Tá? Porque tecnicamente teria que ter comprado no rompimento disso aqui, ó, no rompimento de 2,80. Só que teria que ter sido uma operação no day trade, né? Comprado aqui, vendido aqui, o papel já começou a cair de novo. Quer dizer, é muito difícil manejar o risco nesses papéis, né? Bom, vamos lá. O que tem de positivo em Banco Inter? Média de 9 aponta para cima. Só. Tocou na média de 21, o que não ocorria desde ali o começo do ano, né? E o papel, na minha opinião, gente, ele vai ter que recuar e voltar a subir de novo, rompendo essa faixa ali de 2,99. Vai ter que romper 3. R$3. E esse volume tem que continuar alto. Tá? Vejam aqui no semanal de Cash 3, continua bem longe, afastado das médias, o volume diminuiu. Tá? Papel altamente volátil é isso. Né? Quem quiser muito comprar, tem que pular lá para o gráfico de 60. Certo? Também é difícil de operar nesse tempo gráfico aqui, mas enfim, né? Tá? A última compra foi aqui, ó, 2,80. O papel está se segurando na média no gráfico de hora em hora, vai ter que romper aquele topinho ali, tá? Em 3, né? Romper 3, próxima resistência 3,12 e se continuar subindo, 3,32. Certo? Mas cuidem o volume. O volume tem que justificar uma possível alta, tá? Cash 3, vamos ver agora o gráfico de B3. E aí, pessoal, é hora de comprar B3 para uma operação de swing? Não, né? Nesse momento não. Por quê? O gráfico está ótimo, né? Subiu, fez uma correção muito rápida e lançou uma onda 3 para cima. As médias apontam para cima, o volume aumentou fortemente, só que agora talvez não seja a hora de comprar. Por quê? Porque está bem longe da média. Se você comprar aqui, você pode estar comprando um topo. Por quê? Basta olhar para a esquerda e ver que tem um monte de resistência aqui nessa faixa de 14. Aqui topo, topo, topo. Tá? Em agosto do ano passado, foi uma faixa que o papel tentou romper várias vezes e não conseguiu. Depois acabou caindo fortemente. Né? E agora o papel fogueteou, é um foguete mesmo, mas tem que esperar o quê? Uma correção. Essa correção, se houver, vem até onde? Lembrando que o mercado faz o que quer com o preço, né? Então o mercado pode continuar subindo isso aqui até onde quiser. Tá? A nós cabe manejar o risco, esperar que o papel corrija até, de repente, 13,16 ou até mais embaixo, aqui ó, de repente 12,59 ou até 12,39, até perto da média de 9 pelo menos. Tá? Após a correção, se o papel voltar a subir, aí sim avalia-se uma entrada, mas neste momento está um pouquinho complicado de comprar porque o papel subiu bastante. No gráfico de semanal, o papel rompe com violência a média. Isso é bem positivo. Tá? Só que nós temos apenas uma perna de alta. Temos que ter o quê? O teste de fundo. Qual fundo? Esse fundo aqui. Então, após o teste de fundo, após a onda 2 para baixo, nós vamos verificar se o papel vai fazer uma onda 3 para cima. Tomara que venha essa onda 3 para cima do tamanho dessa perna de alta, né? Que aí pode levar os preços bem lá para cima, né? Quem sabe para 15, nesses topos aqui. Por enquanto, isso é apenas um exercício de futurologia, afinal de contas, nós precisamos de um teste de fundo, como eu mencionei. Tá? É muito positivo o papel ter rompido com essa força e com volume crescente, a média. Muito positivo mesmo. Tá?
Só que subiu demais, tem que tomar cuidado para não comprar topo. Podemos estar diante de uma inversão da tendência, o que era baixa vai passar a ser alta? Sim, mas precisamos de mais candles para a gente ver o que fazer ali. Tá? É um bom gráfico, vale a pena colocar no radar e acompanhar. Rail 3. Rumo, né? Também é um gráfico interessante, né, pessoal? Olha aqui, ó. Esse é o diário. Sobe, testa fundo, uma onda 2 aqui complexa, rompe e vai parar lá pertinho, né, dos 17,90. O topo, tecnicamente, é 17,90, onde temos esse topo aqui, ó. Tá? E a média de 29 já aponta para cima. Vejam que o papel começou uma correção na sexta, né? Essa correção veio até a média de 21. Se continuar caindo, pode buscar aqui 16,54, onde tem o próximo suporte. O que é positivo aqui? Quando sobe, aqui nessa onda 3 para cima, o volume aumenta. Tá? Então, após um papel fazer essa correção, vamos ver se ele vai voltar a subir, se vai romper ele 17,63. E aqui pode ser um ponto de entrada, mas tem que tomar cuidado. O volume tem que estar subindo. Tem que tomar cuidado com as condições gerais do mercado, afinal de contas, é um papel da carteira do índice Bovespa e tem sempre alguma correlação com o índice. Né? Se o índice fizer uma correção mais forte, fica difícil imaginar que esse papel vai continuar subindo. Então, tem que tomar uma série de cautela, de cuidados, porque o momento geral do mercado ainda não é de alta, nem alta forte, né? Muito menos de alta forte, né? Então, tem que ter uma cautela nesses papéis, tá, pessoal? Sempre cautela, manejo de risco é essencial, tá? O papel tem como primeira resistência, caso rompa ali 17,64, ali aqueles pontos que eu mencionei, 17,91, 92, depois tem um topo lá em 18,20, tá? Esse topo aqui, ó. Mas é um gráfico interessante para se colocar no radar, né? Vamos ver o gráfico semanal de Rail 3. Aqui a situação é um pouquinho mais delicada, né? Porque o gráfico tocou na média de 21. Então aqui é um ponto pode ser um ponto de resistência, né? Ou seja, bate aqui, tende a recuar. Tá? E vamos finalizar o nosso estudo com BBSE3. BB Seguridade. BB Seguridade, pessoal, olha aqui, ó, esse é o semanal. Sobe, faz um teste de fundo bem grande, que é aquele que a gente não gosta, né? Uma onda 2 muito longa para baixo. Agora está tentando subir, já encontra resistência na média. 20,82 é uma resistência. Bate ali e tende a cair. Infelizmente, o papel cruzou para baixo da média, então a média agora vira resistência. Tá? Acho que o mercado não gostou muito da prévia operacional, que foi divulgada aí dias atrás, né? A média de 9 do especulador já fica abaixo da média de 21, isso também não é bom, no gráfico semanal. Tá? Então não vejo nada a fazer, vamos olhar o gráfico diário. Olha, no diário, pessoal, o papel até tem uma condição aqui interessante. Veja aqui, ó, sobe forte e consolida praticamente. Essa consolidação aqui é um teste de fundo. Tá? Ele pode ficar lateralizado, o papel, e se romper 20,78 pode gerar uma entrada desde que esse volume aumente. Esse volume está caindo, o volume tem que estar subindo se houver um rompimento. E aí o primeiro alvo é 21,12. Se continuar subindo, 21,88. Tá? Nós temos aqui de novo que pode ser um padrão mastro e flâmula, né? Olha aqui, ó. Mastro e flâmula. A flâmula nada mais é do que a onda 2 lateralizada, né? Essa correção aqui pode ser que venha um pouquinho mais forte, até 20,20 ou até 19,88, tá? Vamos esperar então a correção. Se depois da correção o papel voltar a subir, rompendo aqueles topinhos ali, né, em 20,78, como eu mencionei, pode ser um ponto de entrada desde que o volume aumente aqui. Certo, pessoal? Bom, por hoje era isso. Desculpem me alongar um pouquinho. Nos vemos no próximo final de semana. Se tiver qualquer dúvida, por favor, pode entrar em contato pelo canal no YouTube. Uma ótima semana a você e até o próximo domingo.